João 14:12, todos encontraram? João 14:12, diz assim: eu lhes digo a verdade. Em outras traduções, eu estou lendo aqui na NVT, em outras traduções vai dizer: em verdade vos digo, né? Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. Quem aqui crê no Senhor? Então você vai fazer as mesmas obras que Ele tem feito, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, aleluia, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. A palavra de Deus é bendita, nunca volta vazia, antes produz aquilo pelo qual é enviada para fazer. Então descansamos agora nessa palavra em nome de Jesus, amém. Eu quero começar aqui essa ministração nessa noite falando sobre um personagem. Talvez você viu, né, a figura de um homem. Você deve ter assistido o filme Até o Último Homem. Quem se lembra? O homem chamado Desmond Doss, que é uma pessoa real, existiu uma história real, e criaram esse filme, fizeram esse filme dele. E eu fui pesquisar, não é, para não trazer nada aqui assim, tirado da orelha, atrás da orelha, mas fui pesquisar sobre a história dele. Assim, o filme já retrata algo muito belíssimo da sua história, mas a história dele, quando você vai ler, quando você vai pesquisar, é algo extraordinário. Então, para não cometer nenhum tipo de erro, eu separei algumas coisas, né, aqui sobre a história desse homem. Primeiro que, assim, o que nos alegra muito, que Desmond Doss, ele era um cristão. Ele era da igreja adventista do sétimo dia. Ele era um cristão, alguém confesso a Jesus. E ele então se ingressou no exército. Ele queria servir, mas ele não queria pegar em armas, porque por ele ser de uma confissão cristã, de um contexto cristão, ele foi ensinado, e ele se baseava muito nos mandamentos, a qual o pai o ensinava quando criança, e ficou algo assim muito evidente na mente dele, quando o pai trouxe uma figura, quando ainda criança, e nessa figura o pai falava sobre os mandamentos, e uma das coisas que mais ficou assim evidentes na mente de Desmond Doss, foi o não matarás. E aí ele guardou isso dentro dele. Então ele disse: o que eu posso fazer para que a minha vida seja relevante? O que eu posso fazer mais para que eu me torne alguém relevante e abençoe pessoas? Então ele diz: eu vou entrar no exército, eu vou me ingressar, mas eu não vou pegar em armas, eu não vou direto para o fronte de batalha. E então, né, eles entraram, quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, em 1942, Desmond Doss aceitou ser recrutado na primavera dessa data, de 1942, né? Porque ele acreditava que contra a Alemanha nazista naquele período, naquela época, era justo. Ele desejava servir o seu país e achava justo naquele momento ele se ingressar nessa campanha, ele se ingressar nessa guerra. Então ele entrou, né? E o seu objetivo, qual era o seu objetivo? Salvar vidas e não tirar vidas. O objetivo dele era salvar pessoas que faziam parte ali do seu grupo, do seu exército. E a primeira coisa, mas você acha que foi fácil para esse homem? Não foi fácil. Primeiro, o que aconteceu? Ele sofreu discriminação entre seus próprios amigos. Primeiro, pelo fato dele ser cristão. Segundo, pelo fato dele não querer pegar armas. Então, um certo homem, parafraseando a fala, que não vou lembrar de cabeça, a história é longa, mas parafraseando pelo que me lembro, um certo soldado até disse para ele: olha, Desmond, eu só vou me aquietar quando eu ver você morto. Alguns vão dizer na história dele, na biografia dele, que eles jogavam botinas nele, que eles caçoavam dele, que eles zoavam ele, no contexto que nós temos aqui brasileiro. Ele foi humilhado, foi discriminado, sofreu muito, não foi fácil para ele. As pessoas debochavam dele, diziam: o que você vai fazer aqui sem pegar numa arma? O que você pode fazer aqui no nosso meio? Mas olha o que é interessante, esse homem recebeu uma medalha de honra.
Além de receber uma medalha de honra, ele recebeu uma estrela de bronze por bravura com um aglomerado de folhas de carvalho, significando que ele recebeu 2 estrelas de bronze. Ele também recebeu um coração de púrpura com 2 aglomerados de folhas de carvalho, significando que ele recebeu 3 corações de púrpura. Como se não bastasse, ele recebeu a medalha da campanha Ásia-Pacífico com 3 estrelas de bronze e ponta de flecha de praia, significando que ele serviu em 4 campanhas de combate, incluindo um desembarque anfíbio em condições de combate. Além disso, ele recebeu uma medalha de boa conduta, a campanha de defesa americana e a não tão comum citação de unidade presidencial dada no 1º Batalhão 307 da Infantaria, Divisão de Infantaria, por proteger a escarpa da Maeda. Olha o tanto de condecoração que esse homem recebeu. Mas sabe uma coisa que ficou marcado para quem já viu o filme, quem não viu, mas tem uma frase que muito me marcou, que ele dizia assim: só mais um, Senhor, só mais um. Quem se lembra disso? Só mais um, Senhor, só mais um. E ele salvou mais de 70 pessoas. Foi uma das guerras mais sangrentas naquele momento. Estados Unidos estava guerreando ali contra o Japão. O Japão ali atacando cruelmente, truculamente, e eles sendo ali atrocidades. E esse homem então, ele estava ali no campo de batalha, muitos estavam fugindo, outros se escondendo. Aqueles que caçoavam dele, que debochavam dele, estavam se escondendo, procurando uma forma de salvar a sua vida. Mas esse homem então, ele é tomado de coragem, de ousadia, de fé, e ele começa então a salvar os seus amigos, e salva aproximadamente em torno de 70 pessoas. Ele poderia ter se acovardado, ele poderia ter fugido, ele poderia ter feito como os demais, mas ele não, ele disse: eu quero fazer coisas maiores. A pergunta que eu faço para você nessa noite, para nós nessa noite, é: pelo que nós queremos ser lembrados? Sabe, irmãos, essa série de ministrações aqui, para nós, não é porque coisas menores não significam que nós estamos fazendo alguma coisa, até porque Deus não trabalha por quantidade, mas Deus tem mais para nós. E às vezes o que eu quero chamar a nossa atenção, e o que Deus chamou a minha atenção, é que Deus tem mais para nós, e nós estamos vivendo às vezes com pouco. A pior coisa, irmão, de um cristão ou de um ser humano, é ele viver na mediocridade, na zona de conforto, e achar que está tudo bem, é o suficiente, quando Deus tem muito mais para nós. Sabe, os apóstolos caminharam com Jesus, viram diversos milagres, viram até morto ressuscitar. Mas um certo dia eles estavam dentro de um barco, uma tempestade se levanta, e Jesus ali calmo, tranquilo, até dormia, de tão calmo que estava. E de repente os discípulos ali afobados, com medo, tomados ali por aquele medo, eles então acordam Jesus de uma forma desesperada. Eles dizem: mestre, não te importa que a gente venha perecer? O que está acontecendo? O Senhor dorme? Jesus levanta calmamente, dá uma palavra de ordem ao mar, dá uma palavra de ordem ao vento, e os discípulos dizem: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que significa isso? Significa que eu não conheço Jesus suficientemente, eu não conheço a Deus suficientemente. Não é porque eu vivi algumas experiências com Deus, não é porque você é da época que talvez subia monte e você viu folha pegando fogo. Eu já vi muita coisa em monte, eu já vivi muita experiência com Deus. Não é porque você viu pessoas sendo batizadas, falando em línguas, não é porque você foi para certas vigílias, não é porque você viu talvez câncer assim na sua frente, pessoas sendo curadas, não é porque você viu todas essas coisas que você diz: já é suficiente para mim, eu já estou abastado, isso está bom demais. Deus está dizendo: isso é apenas um pouco, eu tenho mais para a sua vida, eu tenho mais para te mostrar, eu tenho mais para você. E nós precisamos cavar, nós precisamos buscar a Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Oh, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto do saber. Você não consegue conhecer a Deus por inteiro. Por isso esse texto, eu quero que você vá comigo para o texto que nós lemos, João capítulo 14, e nós vamos mergulhar nesse texto nessa noite. Deus chama a sua atenção e a minha atenção, para que a gente possa viver coisas maiores. Deus tem algo muito maior.
Ah, meu irmão, Deus tem algo muito maior para nós, Deus tem algo muito maior para você. Deus quer despertar você, Deus quer trazer um chacoalhar na sua vida, Deus quer despertar a sua vida, como aquele Desmond Doss, um homem que talvez não tinha habilidades esperadas pelos outros, mas tinha fé, tinha confiança em Deus. É isso, meu irmão, Deus está levantando homens e mulheres que têm fé, que confiam, que caminham por fé e não por vista. Andai a soria calabas. Nós precisamos ser pessoas ousadas em Deus, ter coragem, ter ousadia. O que fez esse homem não foi para uma escola estudar sobre ousadia, ele aprendeu na escola de Deus. Como você quer ter ousadia se você não busca a Deus? Como você quer ter fé se você não exercita a sua fé? Nós precisamos. E eu quero começar essa série de ministrações nesse texto. Primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é o verbo crer. Abre aí a sua Bíblia, está lá no capítulo 14, a partir do verso 1, você vai ver que o verbo crer, o que é crer? Confiar, acreditar, depositar sua crença, fé. Crer. Às vezes nós cremos em nós mesmos, no nosso potencial, como aqueles homens naquela guerra talvez estavam crendo neles mesmos, no seu potencial. Só que na hora que o negócio arriou, o pau quebrou, eles fugiram. Mas tinha um homem lá que estava de pé, porque estava no Senhor. Sabe o que vai fazer você ficar de pé em dias difíceis? É você estar no Senhor. Não é sua inteligência, não é o quanto você estudou, não é quantos livros você leu, mas é o quanto você está no Senhor, enraizado em Cristo. Você vai ser como uma palmeira, o vento vai bater, você vai até entortar assim, alguém vai olhar, vai quebrar, e você volta, porque você tem raiz, você está firmado em Deus, os seus pés estão no Altíssimo, e nada te abala. Eu quero declarar sobre a sua vida: o vento pode até vir, mas a unção de Deus vai te sustentar em dias difíceis. A graça de Deus vai, oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. O Espírito de Deus vai te fortalecer em tempos difíceis, para que você permaneça de pé e faça coisas maiores, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, para que olhem para você e digam: há algo diferente na vida daquele homem, na vida daquela mulher, na vida daquele jovem. É isso que eu quero. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, João está falando a respeito aqui do verbo crer, fé, porque não há como viver coisas maiores, meu irmão, não há como nós mudarmos de nível se nós não tivermos fé em Deus. O verbo crer, ele aparece pelo menos 6 vezes nesse texto. Vamos analisar comigo, verso 1, olha o que João diz: não deixem que o seu coração fique aflito, ou não se turbe o vosso coração. O que é coração turbado? Coração, pessoa desesperada, aflita. Ai, oh meu Deus, e agora? Como que vai ser 2025? A cartomante foi lá no programa tal, e falou isso. A sensitiva, como é que é o nome dela? Márcia Sensitiva falou: ai, agora, a Márcia disse que vai acontecer, meu irmão. Nós não andamos pelo que a Márcia está falando, nós andamos pela palavra. Tem crente crendo em signo, tem crente acreditando que o meu irmão, acredite na palavra de Deus. Eu não estou nem agarrado o que Márcia está dizendo, eu estou preocupado aqui com a Bíblia está falando para mim. Eu não ando guiado pelo que os homens estão dizendo, eu ando guiado pela palavra, ela que me sustenta, ela que me dá a direção. As pessoas estão mais firmadas do que o homem está falando. Porque o fulano de tal disse. Paulo disse: se descesse um anjo do céu aqui. Veja que ele não fala nem de uma expressão carnal, física, de um homem carnal, mas está dizendo: se descer do alto, vindo do alto, um anjo desce aqui e começa a pregar um evangelho, que não é este evangelho que aqui está, considere maldito. Porque tudo que Deus tinha para dizer está aqui. Você não precisa de outra revelação. A revelação está aqui. O grande problema é que a gente não está seguindo o que está aqui. A gente quer uma nova revelação.
É por isso que a gente está de doutrina em doutrina, de vento de doutrina, e vai de um lado para lá e não para em lugar nenhum e não tem firmeza. Por quê? Porque a gente não caminha com base na palavra. Sabe, o apóstolo João vai dizer, primeira coisa, não deixe que o seu coração fique aflito. Mas como que eu não vou permitir que o meu coração fique aflito? Ele vai responder, vai dizer que creiam em Deus. Como não permitir que o meu coração fique aflito? Creiam em Deus. Mas ele também vai dizer, olha a repetição da palavra crer: creiam em Deus, creiam também em mim. Porque João está aqui dando uma contra-resposta aos judeus daquela época, porque eles criam em Deus, eles criam na Torá, mas eles não criam no Messias. Jesus está dizendo, creiam em Deus, mas creiam também em mim. E ele vai dizer aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu voltarei e vou preparar lugar para vocês. Então 2 vezes a palavra crer surge aí no verso número 1. Verso número 9, Jesus disse assim, Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem é Filipe? Filipe é discípulo de Jesus. Jesus está terminando a caminhada, irmão, 3 anos andando com ele, 3 anos, está terminando a caminhada. Ele está dizendo, Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou. Aqui vale a gente abrir aspas. Não é porque eu ando com Jesus que eu sei quem é Jesus. Não é porque eu frequento a igreja de domingo a domingo, semana a semana, que eu sei o que é o poder de Deus. Às vezes você pode estar caminhando com Deus e não sabe quem Deus é. Às vezes você até ama a Deus, você até sabe quem Deus é, mas você nunca viveu uma experiência com Deus. Você conhece o Deus da letra, e não Deus real, vivo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Como é conhecer alguém de ouvir falar? Jó está dizendo, eu conheci o Senhor a partir do que os meus pais me contavam. Porque a cultura judaica, ela tem esse costume de transmitir, os pais transmitem aos filhos. Então ele está dizendo, antes eu conheci só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu sei quem é o Senhor. Meu irmão, você quer saber quem é o Senhor? Então você vai ter que passar a luta, você vai ter que passar dificuldade, você vai ter que ser amassado, você vai ter que ser prensado, você vai ter que passar algum problema na sua vida para você dizer, eu agora sei quem é o Senhor. E outra coisa, irmãos, para a nossa igreja, para nós, não terceirize a sua vida. Não terceirize a sua vida. Existem momentos que Deus vai dizer, eu vou esmagar o Tiago, eu vou correndo e vou, eu preciso agora perguntar ao pastor fulano de tal, qual é a direção para a minha vida? Meu irmão, a primeira coisa que acontece quando Deus começa a te esmagar, Deus começa a te moer, você vai para Ele e pergunta para Ele, qual a direção? O que o Senhor tem para mim? Crer em Deus. E olha o que Jesus está dizendo, Filipe. Aí ele diz, quem me vê, vê o Pai. Então por que pede para me mostrar o Pai? Olha o que diz o Senhor, o verso número 10, você não crê? Você não crê? Não crê o quê? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não crê, Felipe? Irmãos, Israel está pagando até hoje, esperando o Messias que já veio, e já veio, eles estão esperando. Olha para quem está do seu lado, você foi privilegiado, seus olhos espirituais foram abertos, o povo está lá até hoje esperando o Messias chegar, ele já chegou, já morreu, já faz tempo, já ressuscitou, e nós estamos aqui, adorando o Messias. Você pode dar um glória ao nome de Jesus Cristo. Eu nunca vi o Messias, não sei se ele é moreno, se ele tem olho claro, se é cabeludo, se é cabelo baixo, nunca vi.
mas eu creio por meio da palavra de Deus, que Ele pisou aqui, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, e em breve virá para buscar a sua igreja. Você quer ver como o diabo tem minado a nossa fé, como o mundo tem minado a nossa fé, para a gente não viver as coisas de Deus? Quanto tempo a gente vem ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus... cadê? Cadê Jesus? Eu ouço isso desde quando eu me entendo por gente. Eu lembro que uma vez, eu acho que em 2000, se não me falha a memória, alguém sugeriu uma profecia e disse: olha, de 2000 não, quem se lembra disso? De 2000 não, passará. Meu irmão, teve gente que passou mal. As escolas fecharam, eu lembro disso, eu estava no colégio, o pessoal começou a passar mal, Jesus vai voltar, diz que é agora, e o pessoal passando mal, aquela coisa toda, passou 2000, nós estamos em 2025, aí a gente começa, sabe o que é o perigo das falsas profecias? É que vai esfriando as pessoas. Por isso um falso profeta, ele tem que ser assim, confrontado mesmo, porque as pessoas começam a desdenhar das coisas, começam, mas esse Deus está falando que vai voltar, olha, mas Ele vai voltar, nós cremos nisso, eu estou crendo nisso. Pode não voltar agora, daqui 100 anos, daqui 1000, daqui 1 milhão, não me importa o dia nem a hora, o que importa é que Ele vai voltar, mas para isso eu preciso crer. E olha o que ele diz então, olha Filipe, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Verso número 11, a palavra crer aparece novamente, ele diz, apenas, o que está dizendo aí? Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam. Nós vamos entrar no mérito teológico aqui, não vamos entrar nesse mérito, nós estamos falando sobre crer. Mas ele está dizendo, vocês precisam crer, eu e o Pai somos um. João capítulo 1, é quase que João é quase que um livro teológico. E João capítulo 1 você vai ver, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aí fala de quê? De coexistência, ele já coexistia com o Pai, já estava lá, ele e o Pai é um, e Jesus está dizendo isso, apenas creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Olha o que vai dizer logo em sequência, ou creiam, pelo menos, por causa de quê? Das obras que vocês me viram realizar. Jesus está chamando a atenção daqueles homens, dizendo, vocês precisam crer, vocês precisam acreditar, vocês precisam ter fé. Meu irmão, Hebreus 11:6, texto clássico que nós conhecemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Todos esses homens venceram porque eram bons? Não. Porque sabiam muito? Não. Por causa da fé que eles exerceram em Deus. Diga para quem está do seu lado, a fé que você tem é um presente dado por Deus para a sua vida. Eu estava num culto, alguém conhece aqui o pastor Cash Luna? Levante a mão, Cash Luna. Não sei se o Bolonha estava nesse, Bolonha. Ele falou assim, não existe tamanho de fé. Mas a Bíblia diz, é a gente que mede, a fé é única, a fé é uma só. Uns têm mais, outros têm menos, é a demonstração que ele dá a respeito da fé, mas a fé é uma só. Jesus, ele vai exemplificar, porque nossa mente é tão limitada, é tão finita, a gente não consegue compreender as coisas de Deus. Então ele vai dizer, se você tiver fé como um grão, um pedacinho assim, como um grão de mostarda, olha o que você pode fazer. A fé é algo extraordinário. Quem aqui já viveu uma experiência por meio da fé? Aleluia. A fé. Jesus está lembrando esses homens, quando ele fala, olha para as obras que eu realizei, ele está trazendo a lembrança daqueles homens sobre fé.
Meu irmão, como que eu vou lembrar algo que eu não estou lendo? Como que o Espírito Santo vai me fazer lembrar de algo que eu não leio? É por isso que a gente precisa ler as Escrituras. Irmãos, nós estamos pecando no básico, irmãos. A gente quer viver o extraordinário, não faz nem o ordinário. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês estão orando pelo menos 30 minutos no dia, lendo pelo menos um capítulo da Bíblia? É o ordinário, é o que você tem que fazer. Eu não posso fazer por você, o amigo não pode fazer por você. Jesus está dizendo: entra para dentro do teu quarto, é você. Fecha a tua porta, ore, busque, faça o ordinário e o extraordinário, deixa Deus fazer. Ele vai fazer. Se você fizer o ordinário, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Eu queria que você guardasse essa frase. Se você quebrar o princípio vai te quebrar. Esse ano eu disse: eu agora vou voltar para a academia, vou fazer meu exercício, não por estética, mas por princípio. Porque daqui a pouco o médico... Aí eu estava na academia, um amigo meu, pastor, chegou, estava lá. Aí ele chegou, cara assim, forte e tal. Diz: pastorzão, fui no médico. O médico disse para mim: você é como é que é? Falso magro, é isso mesmo? Falso magro. O seu coração está assim, você está prestes a dar um infarto. E foi falando tanta coisa, falou: se você não procurar fazer um exercício rápido, você vai morrer. Um cara novo. Por quê? Porque a gente negligencia o princípio. Aí daqui a pouco o princípio vai quebrar a gente. Se eu negligio o princípio da palavra, se eu negligencio o princípio de estar com Deus, de buscar a Deus, de colocar o ordinário na pauta, no lugar que deve ser colocado, meu irmão, nunca vou viver o extraordinário. A bênção de Deus é só consequência do que você está fazendo. Eu vou dizer de novo: a bênção de Deus é só consequência do que você está fazendo. Deixa eu liberar uma palavra sobre vocês aqui. Quem anda com Deus, quem caminha com Deus, quem confia em Deus, quem crê em Deus, não precisa mudar para os Estados Unidos da América para dizer: lá está a bênção. Não, meu irmão, pessoas abençoadas abençoam lugares. Daniel chegou na Babilônia e a Babilônia foi abençoada. José chegou no Egito, o Egito foi abençoado. Porque bênção não está em lugares, bênção está sobre pessoas que encontraram o favor de Deus. Você pode estar no lugar e a bênção de Deus não está lá. Você pode se mover para o lugar e a nuvem não se mover, e aí? A Bíblia diz que os sinais seguem quem crê. A Bíblia diz que a bênção de Deus vai ao nosso encontro. Eu não preciso correr. Na medida que eu cumpro o princípio, a bênção me alcança. Na medida que eu cumpro o princípio, a bênção vem e me alcança. Alguém olha e diz: por que ele está sendo abençoado? É porque ele cumpre o princípio. Tem gente que nem crente é, mas cumpre o princípio e é abençoado em algumas áreas. Porque isso não se trata de ser crente ou não crente, isso se trata de cumprir princípio. Cumprir princípio. Existem bênçãos que é só para o crente, sim, mas existem coisas que você tem que cumprir o princípio. Então existe o princípio aqui, o princípio é crer, é ter fé em Deus. Agora é o que diz o verso número 12. 12 diz assim: eu lhes digo a verdade. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia vai dizer: em verdade vos digo. Toda vez que você lê a sua Bíblia, um texto bíblico, e repetir assim, em verdade vos digo, está enfatizando. Eu estou dizendo: ó, isso aqui é importante. Toda vez que você lê, você pode assim pegar e grifar: isso aqui é muito importante. Jesus está dizendo em verdade, e repete: em verdade vos digo. Ou seja, gravem isso. Isso é importante. E o que é importante? O que Jesus está querendo dizer? Em verdade vos digo: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Crer no Pai é o primeiro. Crer no Pai, crer em Deus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Jesus em momento algum deseja uma glória para si. Ele é submisso ao Pai. Quando nós estamos falando de coisas maiores, nós não estamos falando, irmãos, de nós queremos ser maior, no sentido de, eu querer algo para mim. É de viver algo maior de que Deus tem para a minha vida.
e não me contentar apenas com água nos pés, quando Deus tem um oceano para me nadar nele. Você está lá com um baldinho jogando água no pé, fala que delícia, está refrescante. Deus está falando, meu filho, por nadar, eu já medi as águas, eu já medi, pode vir. Olha que Deus é, como Deus é maravilhoso, Ele mede as coisas para você fazer. Aleluia, Ele vai medindo para você fazer. Então, meu irmão, Deus tem, deixa eu liberar uma palavra sobre ela. Deus está dizendo para você, há um despertamento chegando aí, há um renovo de Deus vindo aí. Eu creio num avivamento, eu creio no despertar, eu creio que Deus está fazendo com a igreja, principalmente a igreja brasileira. Eu creio que Deus vai alinhar, eu creio que Deus mesmo vai tirar dos altares quem está de engano nos altares. Meu irmão, é um princípio, Deus está estabelecendo um princípio sobre a terra. Ele está dizendo para você, não pare de crer, não pare de acreditar, vai acontecer, porque você decidiu crer no seu coração. Decida crer. Jesus, e eu quero aqui alguns princípios essa noite para o nosso coração, ministrar o seu coração nessa noite. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é a essencialidade da fé. Diga comigo, a essencialidade da fé. Existem coisas que não são essenciais. Comer hambúrguer é essencial? Não. Comer pizza é essencial? Não. Tomar açaí todo dia? Se eu não tomar eu morro. Beber Coca-Cola, eu tenho que tomar Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, senão eu caio. Agora, ficar sem comer a semana toda, ficar sem tomar água a semana toda, não dá, dá? Por quê? É essencial, não pode faltar. Ficar sem ter comunhão com Deus, eu vou passar 30 anos da minha vida sem ter comunhão com Deus, sem ler Bíblia, sem orar, sem participar de nada, sem fazer nada, não tem como viver sem Ele. Duas pessoas, presta atenção nisso, duas pessoas estão passando pelo mesmo deserto, duas pessoas, uma é cristã, outra não é. Uma chega do outro lado, a outra para no meio do caminho. Veja o que Jesus disse assim, duas casas foram construídas, uma na areia, outra na rocha. Vieram os mesmos ventos, as mesmas chuvas, as mesmas tempestades, não mudou o grau, a mesma coisa. Bate contra uma, cai, bate contra a outra, faz só barulho. Por quê? Estava na rocha. Quem é a rocha? É Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir tudo, vai bater, vai dar até um baque, mas você está lá firme. Agora, se você está na areia, se você não tem base nenhuma, não acredita em absolutamente nada, só crê em você mesmo, vai vir as ondas, vai vir a tempestade, vai ruir a sua casa. Por isso nós precisamos crer, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque a fé é essencial na nossa vida. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar, não tem como viver sem fé. Como que eu vou caminhar com alguém e vou dizer, eu não acredito em você? Não tem como. Como que eu vou caminhar com Deus e não crer em Deus, não crer nas suas obras, meu irmão? A fé é essencial na nossa vida, por isso que Jesus vai repetir por diversas vezes no texto, e Ele vai dizer aqui no verso número 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. É essencial, guarde isso no seu coração. Coisas maiores são possíveis quando eu tenho a fé como essencial na minha vida. A Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, achará Ele oração na terra? É isso que diz a Bíblia? Achará Ele generosidade na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará Ele fé na terra? Porque as pessoas têm perdido a fé. Perdido a fé, por exemplo, em pastores, perdido a fé em igrejas, perdido a fé em Deus, porque se eu caio, uma multidão de gente vai cair comigo. Perdem a fé.
Mas aonde está essa fé? Jesus disse, é mister que os escândalos venham. Está escrito na Bíblia, os escândalos vão acontecer, não tem como fugir, isso é até bom para mostrar quem é e quem não é, porque senão a gente já passaria a vida toda enganado. Eu disse aqui, irmãos, preste atenção, um homem de Deus, era sacerdote, chamado Samuel, quase deitou o azeite na cabeça de um outro, por apenas olhar com o seu olhar. É esse ali que Deus quer. Se Deus não fala no coração dele, ele deitava o azeite e ungia. No outro dia, Eliabe é rei aqui de Israel. E o que estava acontecendo em Israel? Saul tinha sido ungido, mas quem ungiu Saul? Foi Deus ou foi o homem? Não foi Deus. Saul foi dado como rei porque o povo quis. Sabe, o que Deus está dizendo é que nós precisamos olhar para o nosso coração, porque ele é enganoso mesmo. Quantas vezes a gente falou assim, é de Deus, deu um charabacanta, arrepiou, mistério, manto, aí foi lá e não é mais de Deus. Eu já vi gente dizendo assim, não, aquilo ali é de Deus, e a pessoa é mesmo, cara, e tal. Aí não passou uma semana, eu falei, meu irmão, aí, como é que Deus é esse que fala que não é, agora é, já não é mais? Como é que fica isso? Isso nós vamos matando a fé das pessoas. Nós vamos sufocando a fé. Agora, onde precisa estar a nossa fé, meu irmão? Sua fé não pode estar em mim. Sua fé não pode estar nele, nela, no fulano de tal que você vê lá na internet. E para com esse negócio de ficar olhando para a internet. Ai, fulano de tal, caminha com ele e você vai ver quem ele é. Olha o que está acontecendo na internet, meu irmão. Olha quantos estão caindo. Porque você está olhando e lá está todo mundo se colocando ali num personagem. Todo mundo incorpora, não adianta dizer que não. Todos nós incorporamos um personagem na internet. Ninguém vai perto da internet de bermuda, como é, do jeito que é. Ninguém vai, todo mundo coloca uma boa roupa e tal. Quer falar bonito. Você só conhece alguém quando você caminha com essa pessoa. Aí você vai saber se é ou não é, as falhas que ela tem. Enquanto isso, nós vamos depositando a nossa fé nessas coisas, e nossa fé vai sendo minada, porque nossa fé é colocada nisso. Meu irmão, o salmista disse, eu olho para o monte, de onde virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Coloque os seus olhos em Cristo, firme os seus olhos em Cristo, pois é dele que vem o nosso socorro. Veja que Jesus aponta para isso. Jesus começa dizendo que o crer está relacionado ao Pai. O Pai está onde? O Pai está lá. Ele começa apontando uma fé que é cristocêntrica, uma fé que está em cima, e não uma fé habitual, uma fé do mesmo, uma fé natural, uma fé colocada nessa terra. Tem gente que crê no seu poder financeiro. Los Angeles cria no seu poder financeiro. De uma noite para o dia perderam tudo. Eu estava falando com a Tayana e falei, Tayana, como nós seres humanos somos tão assim, tão pequenininhos diante de Deus. Você passa 50 anos trabalhando duro, suando, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Não abrir e piscar de olho, você perdeu tudo. Por isso que nós não devemos construir nossa vida aqui nessa terra. Não acumule tesouros aqui, coloque lá em cima, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba, o fogo consome, as águas vêm, e daqui a pouco você, 30 anos fazendo, eu já não tenho mais nada. Mas coloque a sua fé em Jesus, lá em cima, no alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Você pode dar um glória ao nome de Jesus Cristo. Credes em Deus, é o que Jesus está dizendo. Sabe, é essencial a nossa fé. Pode vir aqui o teclado, por gentileza. Quando a gente olha para essa essencialidade da fé, a gente vê a nossa natureza interior sossega quando eu creio. A sua natureza interior sossega quando você crê. Mas crê em quê? Quando você crê em Deus. Alguns aqui conhecem meu testemunho.
Eu tive agora lá no Espírito Santo, falei, amor, passei perto de aí a mente volta lá. Olha como é que Deus é maravilhoso. Boa parte da minha vida eu morei no bairro Vila Velha, próximo a Garoto, no bairro Glória. Quantas vezes eu colocava uma arma na cintura, e sei te falar sobre variedades de armas, porque eu não vi lá não, eu vi aqui na minha frente. Levei até algumas para minha casa, muitas vezes, e colocava uma aqui, e falava, isso aqui vai me guardar. Quantas vezes eu vi amigos meus que perderam a sua vida, porque depositaram a sua fé, sua confiança, na força do seu braço. E aonde estão hoje? Quantas pessoas estão depositando a sua confiança no que eles são, no que eles construíram? Nós não somos nada, meu irmão. Até a vontade de adorar, ela vem de Deus. Ele que coloca em nós. Sabe, quando eu estive ali, eu fui passando um filme na minha cabeça, e eu disse, Deus, no lugar aonde eu estive como moribundo, um miserável, um pecador, é onde o Senhor me traz novamente. E agora minha roda não é mais de escarnecedores, a minha roda não é mais de droga, a minha roda é de amigos. O que eu mais me assentei lá foi com pastores, foi com pessoas, foi com amigos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. No lugar onde você é ferido, é machucado, é maltratado por causa do pecado, no lugar onde você está sendo esmagado por causa daquilo que não é de Deus para você, Deus está dizendo, eu vou te levantar do monturo, eu vou te colocar de pé. Se você permitir, der espaço para o agir do meu Espírito, eu vou transformar a sua vida. E como a mulher samaritana que chegou no poço destruída, no quinto casamento, quinto relacionamento, num dia que teve um encontro com Jesus, voltou como evangelista e ganhou toda a cidade. Deixa eu liberar uma palavra. Tem gente aqui que o Espírito de Deus vai capturar você, vai colocar um anzol na sua boca. Ai, andai a sua, eu estou sentindo uma graça de Deus. Ele vai colocar um anzol na tua boca, Ele vai chamar você. Você vai deixar de lado o adultério, você vai deixar de lado a pornografia, você vai deixar de lado todas essas coisas, e você vai começar a servir a Jesus. Ei, Jesus está dizendo para você, creia. Sabe qual que é o meu maior medo, meu irmão? Meu maior medo é morrer e chegar diante de Deus, e Deus me chamar assim e falar, Tiago, vem cá, eu vou abrir vale a pena ver de novo para você aqui no céu. Olha lá quantas coisas você poderia ter vivido, Tiago, e você não viveu. Mas deixa eu descer agora e viver, Deus, não tem como mais. Você perdeu, Tiago, a chance de pregar para alguém, de evangelizar, de orar mais, de impactar a vida de alguém. Meu irmão, você só tem essa vida para viver. Não brinque com sua vida. Tem jovem morrendo. Eu estava vendo um podcast agora de uma menina aí, saiu, está estourando, uma moça nova, diagnosticada com câncer. E ela lá naquele podcast de Inteligência Limitada, conversando com um cara que nem cristão é, e dizendo, está tudo bem, eu sei que eu vou morrer, mas está tudo bem, eu quero estar com meu Senhor. Você tem essa convicção? Você tem essa convicção de olhar para você com 15, 20 anos, 25, com 30, e ter uma vida toda pela frente, e Jesus falar, agora é a hora. Você falar, está tudo bem, tudo que eu tinha para fazer eu fiz, e agora nos meus momentos finais de vida eu vou me doar ainda mais. A gente precisa ter fé de verdade. Nossa fé está superficial. Nós estamos tratando a nossa fé como um hambúrguer, e não como a comida que a gente precisa. Nós estamos tratando a nossa vida com Deus como um sair de final de semana, ou sentar e comer uma pizza, meu irmão. Olha o que Jesus disse em João 14:1: não se turbe o vosso coração. Quando é que o coração não fica conturbado?
como é que essa garota, eu olhando, eu chorando, eu falei, como é que essa garota, ela está assim tão tranquila? Porque ela sabe para onde ela vai. Ela sabe para onde ela vai, porque ela crê em alguém, e esse alguém é Jesus. A fé é essencial. Mas sabe, existem promessas de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar aqui. Jesus está dizendo aqui para nós, existem promessas dele para a nossa vida por meio da fé. Ele diz, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Quem aqui já viu Deus fazer coisas, irmão, na igreja? Quem aqui já viu? Quem aqui já viu milagres? Quem aqui já viu? Eu já vi, você já viu, com certeza. Jesus está dizendo, creia por aquilo que você viu. Sabe, quando o apóstolo Paulo vai escrever Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer, lembra-se da sua avó Lloyd, lembre-se do legado que ela deixou. Olhe para as obras da sua avó, olhe para as obras da sua mãe. Sabe o que Deus tem queimado no meu coração? Tem lugares aí, meu irmão, para você poder ir e pregar o evangelho nesse ano. Tem muito mais para nós fazermos. Há promessas de Deus sobre nós. Ele está dizendo, olha para as obras, olha o que os homens fizeram lá atrás. Você chegou até aqui, mas não é por causa de você, mas é por causa das obras que foram realizadas, as obras que vocês me viram realizar. Meu irmão, olhe o preço que foi pago, querido. Tem uma vez eu estava orando, Deus fala muito comigo em frases. Eu estava orando e o Espírito Santo disse, qual resposta você vai dar ao sangue dos mártires? Eu pergunto para você, qual resposta você vai dar ao sangue dos mártires? As obras que eles fizeram, o preço que foi pago. Nós vamos apenas vir para a igreja, sentar no banco, ouvir pregação. E se der alguma coisa errada aqui, a gente vamos ali, agora eu vou para a internet, agora eu vou, meu irmão, você é um discípulo de Jesus, você foi chamado, foi vocacionado por Ele, não é o Tiago, não é o pastor fulano de tal que te chamou, é Jesus quem chamou você. Ele está dizendo, ide, dei fruto, vamos, tem coisas maiores para a sua vida, tem algo poderoso. Há promessas de Deus para a sua vida. E sabe, Deus me disse aqui essa noite, que existem promessas na sua vida que estão atrasadas. O povo de Israel poderia ter entrado na terra há muito tempo, mas ficou dando voltas. Às vezes a gente está dando volta. O ano passa, ano entra e você não sai do lugar. A vida espiritual não sai do lugar. A vida financeira não anda, nada anda. Pastor, parece que tem algo, e a gente tem que parar com isso, em nome de Jesus. Aqui nessa igreja, tudo é demônio. O demônio está lá. É ele. O texto bíblico não diz que foi o demônio que entrou em Davi, e o demônio possuiu Davi, e o demônio deitou com a mulher, e daqui a pouco o demônio saiu e Davi, o que eu fiz? Não, foi ele que fez. Assume a responsa. Tanto que quando o negócio vem acontecer, Deus não vai culpar demônio. Sabe o que está acontecendo, irmãos, no nosso meio? Não digo aqui no nosso meio, eu digo no meio cristão. A gente fica transferindo responsabilidades. Assuma a responsa. Assuma que você não está orando mesmo. Assuma que você não está lendo Bíblia mesmo. Assuma que você está parado mesmo, inerte mesmo. Assuma que você está neutro mesmo. Mas também diga, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Eu não quero virar calendário dando 3 pulinhos um dia lá na virada e dizendo 2025 vai ser diferente. Eu profetizo. Palavras sem ações são apenas palavras. Quantos anos a gente está falando que vai fazer e não faz? Quantos anos você fala que vai ler a Bíblia toda? Você está com 10 anos, já está falando isso, até hoje não leu. Você precisa assumir.
as trevas não podem ganhar de mim, meu irmão. Eu sou filho da luz, você está entendendo isso? Eu sou filho de Deus, eu sirvo o Deus verdadeiro, único, poderoso, o Senhor do Senhor. Eu não preciso ficar preocupado como vai terminar a história. Eu já sei, pastor, como que termina. Jesus venceu, a igreja triunfou, eu estou com Ele, louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse não vem para me trazer medo, Apocalipse vem para me trazer revelação. Você precisa entender que a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida é grande. Obras maiores. Eu já tenho feito, eu tenho mostrado para vocês. Eu estou dizendo, eu tenho mostrado para vocês. Eu tenho mostrado o que eu já realizei. Agora vocês têm que fazer, porque vocês vão fazer o que eu fiz. Deixa eu liberar essa palavra sobre nós. Vocês vão fazer o que eu fiz, e vocês vão fazer até coisas maiores. O que quer dizer isso? Não é que eu sou maior do que Jesus. Nunca serei, nós jamais seremos. Jesus está dizendo, vocês vão fazer coisas maiores, porque eu estou indo para o Pai. Vocês vão ter muito mais tempo para fazer, porque Jesus ficou 3 anos, pouco tempo ele fez muita coisa, mas ele está dizendo, vocês vão ter mais tempo para fazer. Jesus nunca abriu uma escola, Jesus nunca abriu uma faculdade, mas olha o que os teólogos fizeram. As grandes universidades como Harvard foram abertas por teólogos. Os grandes cantores, não sei se você sabe, mas Katy Perry nasceu dentro de um contexto de igreja. Beyoncé nasceu dentro de um contexto de igreja. Há um tempo atrás, Katy Perry cantava junto com P.O.D. Não sei se você sabe, P.O.D. é uma banda americana de rock. Você pega vídeos lá de Katy Perry cantando. A igreja levantou muitas pessoas. Da igreja saiu muitas pessoas, porque a igreja tem um potencial. Deus está dizendo para você e para nós, tenha fé, porque você vai realizar coisas ainda maiores do que eu fiz, porque eu estou te dando esse tempo. Estou te dando esse tempo. Eu quero que você fique de pé. A essencialidade da fé. Como que eu vou viver coisas maiores? Quando eu entender que a fé é essencial na minha vida. Você está aqui comigo? Quando eu entender que a fé é essencial na minha vida, eu tenho que ter fé, eu tenho que buscar, eu tenho que ter fome de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Segundo, como que eu vou viver promessas maiores, coisas maiores na minha vida? Quando eu entender que existem promessas de Deus que foram liberadas sobre nós. E terceiro e último, a gente finaliza, a segurança do que eu vou viver coisas maiores. Eu vou viver, eu tenho segurança. Por que eu tenho segurança? Porque Jesus disse, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Não é qualquer coisa no sentido de Senhor, mata fulano de tal, porque ele não me emprestou aquela bota. Não, não é isso. Senhor, eu quero ganhar alma, Senhor. Não quero só uma nem duas, eu quero ganhar mais, Senhor. Peça no nome dEle. Peça minhas nações, eu te darei por herança. A segurança de que nós vamos viver coisas maiores é porque Jesus falou. Ele disse, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Quando é que o Pai é glorificado? Quando eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para abençoar alguém, é para servir alguém. Tem que glorificar o Pai, não é para glorificar a mim. Quando é que a gente estraga alguém? Por favor, não faça isso comigo. Quando a gente começa a encher demais as pessoas de elogio. Elogiar é bom, glória a Deus, mas olha, você é top demais. Olha, você é o cara. Olha, nossa, olha, você faz assim, você na cozinha, você faz um bolo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela graça, pela misericórdia. Tudo que você tem, tudo que você
é pela graça e a misericórdia. Tem que glorificar o Pai. Tem que glorificar o Pai. As almas que você está ganhando, está glorificando você ou o Pai? Tem que glorificar o Pai. A igreja está crescendo, está glorificando o pastor ou o Pai? Tem que glorificar o Pai. O ministério está expandindo, está crescendo, o casamento está fluindo, as finanças, a profissão está indo de vento a popa. Tem que glorificar o Pai. A glória tem que ser dele. Porque se eu transfiro a glória para ele, meu irmão, ele vai entender, eu posso dar qualquer coisa, porque o coração dele não está naquilo. O coração dele está em mim. Deus te chama a viver coisas maiores. Deus te chama a viver coisas poderosas em Deus. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Eles vão cantar uma canção. E eu queria nessa noite, para a gente encerrar, fazer um clamor a você, um pedido a você. A nessa noite, juntamente comigo, aclamarmos a Deus, dizendo: Pai, nesse ano eu não quero viver o mesmo. Nesse ano eu não quero ser o mesmo. Eu de fato quero viver coisas maiores. Eu assumo aqui as minhas responsabilidades. Eu assumo aqui, Senhor, que até agora eu não fiz tal coisa, mas a partir de hoje, de agora, eu vou fazer, Senhor. Eu vou começar, Senhor, lendo um versículo por dia da Bíblia, Senhor. Eu vou começar orando 10 minutos por dia, Senhor, todo dia, Senhor, porque não é por muito falar que você é ouvido. Eu vou fazer algo para o Senhor esse ano, Deus. Eu vou buscar o Senhor mais. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou ganhar almas. Senhor, eu vou fazer, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você e a gente encerra. Lembra da história de Desmond Doss? Quantos soldados tinham lá mais experientes que ele, mais fortes que ele, mais capazes intelectualmente que ele? Eles tinham a força do homem, mas Desmond Doss tinha a força de Deus. Eles tinham a capacidade humana, mas Desmond Doss tinha a capacidade do Espírito Santo. Eles tinham fé em si mesmo, mas Desmond Doss tinha fé no Senhor. Por isso ele foi honrado, porque a confiança dele não estava na sua crença pessoal, na sua igreja, mas estava no Senhor. Só mais um Senhor. Só mais um Senhor. Eu quero glorificar o teu nome aqui, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome quando eu pegar aquela pessoa ali. Eu quero glorificar o teu nome quando eu salvar ela, Senhor. E eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que Deus também nos chamou como um Desmond Doss para salvar a vida. Salvar de quê? Salvar desse inferno, desse mundo maligno, salvar das garras de Satanás. Você é um Desmond Doss que está aqui para poder tirar almas que estão morrendo e trazê-las ao lugar de cura. E se você quiser vir aqui ao altar, chorarmos essa noite, o louvor vai se tocar. Se você quiser se ajoelhar onde você está agora, nós vamos orar juntos. Você vai orar, você não vai dizer: eu quero ser um Desmond Doss, mas eu quero ser a fulana de tal, eu quero ser o fulano. Eu quero, Senhor, eu quero, eis-me aqui, Senhor. Tudo começa com eis-me aqui. Tudo começa com uma entrega. Tudo começa dizendo: eu estou aqui, Deus, eu quero mais. Enquanto o louvor vai tocando, eu queria que você se sensibilizasse agora, que você se sensibilizasse à voz do Senhor. Oh, tem pessoas aqui nessa noite que Deus disse ao meu coração: existem ministérios na sua vida, dons que estão adormecidos em você, dons que estão adormecidos dentro de você, mas hoje o Senhor vai acionar, vai ativar esses dons na sua vida. Oh, tem gente aqui que o Espírito de Deus está dizendo para você: há mais para você. Enquanto o louvor toca, você pode agora, em nome de Jesus, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero liberar uma palavra, uma oração sobre a sua vida. Eu creio numa ação, uma ativação de Deus sobre você, um novo tempo de Deus sobre você. Talvez você está dizendo: quem sou eu, comparados a tantos soldados?
Mas pela graça de Deus você é cheio, pela graça de Deus você é completo, pela graça de Deus Ele vai te preenchendo, Ele vai te enchendo. Então eu queria que você nessa noite fizesse isso, querido.